Muito bem, senhoras e senhores. Hoje nós estamos finalizando o ano de 2023 e para finalizar o nosso ano, nós vamos fazer um podcast muito especial com dois médicos incríveis e que vale muito a pena assistir. E eu acho que vai ser um ensinamento de vida para todos nós. Então, eu espero que no decorrer da nossa conversa, o que a gente falar aqui ajude muitas pessoas que eventualmente vão passar ou estão passando por problemas que não são notados, que são problemas emocionais e que às vezes quem está do lado não sabe que aquela pessoa está passando por aquilo. Meu nome é José Espila Neto, eu sou oncologista, eu sou mestre em ciências na área de clínica médica pela Unicamp e você está em outro episódio do Oncocast, que é um programa produzido pela Oncoprime. Muito bem. Hoje eu tenho o prazer de receber o Dr. Johnny e o Dr. Jordan. E nós vamos falar aqui de um tema incrível que é acredite na cura. Quando a gente inicia um tratamento, quando a gente vai combater uma doença, a gente entra com medicamentos alopáticos, mas é imprescindível que a pessoa acredite que pode combater aquela doença, que pode vencer aquela doença, que pode sair curada. A gente, no decorrer dos nossos programas, a gente deu muitos casos de pessoas que venceram o câncer e no próximo ano agora, 2024, certamente nós vamos trazer as pessoas aqui para conversar com a gente. Então, nós vamos falar em acreditar na cura e nós vamos falar também em combater a ansiedade, medo, depressão e cultivar a esperança. Então, Johnny e Jordan, muito obrigado por vocês estarem aqui hoje. É sempre um prazer falar com vocês. Eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho de vocês. Vocês são duas pessoas incríveis, novos e que conseguem encarar a medicina de maneira geral. Então, parabéns. E eu vou passar a palavra para vocês se apresentarem para quem não conhece ainda. Prazer é nosso e a admiração é recíproca. Meu nome é Johnny, eu sou médico e eu sou pós-graduado em psiquiatria clínica e geral, também em psiquiatria da infância e adolescência, e também sou formado em transtorno espectro autista. Eu estou muito feliz aqui contigo, vai ser um prazer. Eu tenho certeza que essa conversa vai ser de grande proveito para todo mundo. Com certeza mesmo. Prazer é nosso. Meu nome é Jordan, é um prazer estar aqui com vocês. Sou médico também, pós-graduado em psiquiatria e também em psicogeriatria. E é o nosso propósito, né? Estar ajudando, principalmente as pessoas que estão no seu pior momento. E acredito que uma palavra de esperança acaba trazendo um ânimo e um fôlego a mais para que a gente consiga vencer aquilo que está nos impedindo. Sim. Quando a gente recebe as pessoas aqui com um diagnóstico de câncer, a vida das pessoas muda naquele momento. Então, elas vinham num ritmo de vida e, de repente, elas agora estão entrando em um momento que é desconhecido para elas, que nunca passaram. Ou se passaram, às vezes tem experiências negativas e traz toda aquela carga do que já viveu. Então, as pessoas chegam de uma maneira geral bem ansiosa. As pessoas têm muito medo do que está se passando. E eu costumo dizer que a primeira consulta que a gente faz é sempre a mais demorada. Porque eu faço questão de esclarecer em detalhes como vai ser o tratamento. Eu faço questão de esclarecer o prognóstico. Porque a gente tenta aliviar aquela dor. É uma dor invisível, né? Que às vezes está bem visível, mas a maior parte das vezes é aquela dor invisível. E para quem já teve caso na família, né, a gente sabe que existe uma frase que cabe muito quando a pessoa recebe diagnóstico de câncer, que é aquela assim, ó: o chão saiu debaixo dos meus pés. Mudou a vida daí para diante. Então, eu quero começar perguntando a vocês a respeito da ansiedade no câncer. Como que vocês veem essa situação da ansiedade, a experiência de vocês com pessoas que já tiveram câncer e têm essa situação de estar muito ansioso? E eu queria que a gente esmiuçasse um pouquinho a respeito disso para poder ajudar em casa quem está passando por isso. Legal. Eu acredito que o primeiro ponto, assim, né, é a gente entender que existem vários tipos de ansiedade.
né? E quando nós falamos sobre ansiedade hoje, a gente está realmente falando sobre uma preocupação excessiva de coisas que não aconteceram ainda. Exatamente. Então, é exatamente você viver uma irrealidade dentro da sua realidade presente. Então, você recebe um diagnóstico, que é um diagnóstico realmente que já traz um medo, né? E vários outros exemplos, tanto quanto ruins e quanto bons. E você está diante, né, de uma realidade que você não sabe o que vai vir, né, lá na frente, né? Na verdade, você, por mais que esteja diante de um diagnóstico, onde você tem um tratamento pré-estabelecido, onde realmente, né, tá contigo ou com outro profissional em relação da sua equipe e que você mostra, pô, os pontos positivos, negativos, está diante de algo que te amedronta. Então, dentro de uma questão ansiosa, a gente tem que entender assim, esse estado ansioso realmente está atrapalhando minha vida de fato? Por quê? É a simples diferença de um sentimento de ansiedade e um transtorno ansioso. O transtorno ansioso são um conjunto de sintomas que é tanto quanto tensão muscular, uma fadiga, sabe, um cansaço, uma preocupação excessiva, crise de ansiedade, ataques de pânico, que vão atrapalhar a sua vida no geral. Então, quando nós temos esses sintomas que atrapalham a minha vida, atrapalham a minha visão do futuro, aí sim eu devo procurar ajuda o quanto antes, né? E é aquela questão. A gente acredita que existem 3 tipos de pressões. Uma pressão do passado, que te leva talvez a sintomas depressivos, uma pressão do futuro, que te leva a talvez um transtorno ansioso, e uma pressão do presente, que te leva ao estresse. E um excesso dessas 3 pressões, realmente isso estraga literalmente a sua qualidade de vida. Sim. Por isso que é importante. Só pegando um gancho, você vê como é bem isso mesmo. As pessoas, a maior parte das pessoas, em especial o homem, viu? O que eu acho que gera muita ansiedade, além do prognóstico e saber se ele vai ficar curado, é uma outra coisa, é a questão de futuro, se ele vai ainda poder prover o lar dele, em especial se são pessoas são mais jovens. Então, às vezes são pessoas que têm filho. Infelizmente, nós estamos pegando câncer em pessoas muito jovens hoje. Então, esse tipo de situação acaba prejudicando muito, porque ele imagina que no futuro pode não estar mais aí para poder ver filho crescer e tudo mais, né? Então, por isso que a gente, né, Jorge, a gente sempre preconiza e a gente orienta que seja feito um trabalho multidisciplinar com os psiquiatras, os psicólogos juntos, né? Mas olha que interessante. Quando nós falamos da ansiedade, a gente tem que entender que é uma reação natural adaptativa de todo ser humano. Então, a gente precisa delas para sobreviver. Mas quando ela começa a alterar e limitar a sua vida, ela está configurando já um transtorno de ansiedade. Ou seja, ela tem que ser tratada. E dentro dos transtornos de ansiedade, existe um fenômeno que é muito comum, que é o fenômeno de catastrofização. Agora imagine aquele seguinte cenário. Você foi diagnosticado com algum tipo de câncer. Está com medo do seu futuro, às vezes a gente está falando de um paciente um pouco mais novo, que ainda não está totalmente estabelecido financeiramente. E somado a isso, ele tem esse fenômeno que ele pensa a pior possibilidade possível. Sempre a mente dele traz pensamentos automáticos que ele não controla, apenas aparecem e faz com que ele fique naquele ciclo de pensamentos das piores possibilidades, que nem irão acontecer. Ou seja, essa ansiedade exagerada faz com que um problema que não é real se materialize e ele viva aquela dor. Por isso que é uma vida limitada. Ele já estava limitado por conta, talvez, da progressão da doença ou até os efeitos colaterais do tratamento, e ele acaba perdendo o restante do fôlego que ele tinha por conta da ansiedade. Então, por isso que a gente tem que trabalhar essa questão desse gerenciamento emocional para que ele tenha até o melhor resultado no seu tratamento. Porque nós sabemos que as nossas crenças, elas podem sim determinar as nossas ações. Então, se eu não acredito no tratamento e nem no meu prognóstico, a chance de que eu responda bem é mínima, porque eu não vou fazer o básico. Vou perder o ânimo para continuar me exercitando, para continuar me alimentando. Isso vai prejudicar o meu sono, o meu relacionamento interpessoal com os demais, e o prejuízo é dele. Por isso que é necessário esse acompanhamento multidisciplinar, tanto com a equipe que vai estar gerenciando a questão do tratamento oncológico, quanto a equipe que vai gerenciar a saúde mental daquele paciente, sejam com médicos que atuam na área da psiquiatria, psicólogos, mas ele precisa deste componente. Então, eu vou pontuar 2 situações que fazem parte do nosso dia a dia no consultório. Primeiro
pessoa chega, mas eventualmente já olhou na internet o que está acontecendo. E, infelizmente, eu penso que eu sempre falo isso, eu acho que vocês já assistiram os outros podcasts nossos. O objetivo nosso de estar aqui conversando é trazer informação de qualidade. Porque a gente acha muita coisa ruim na internet. Então, eu penso que nós, as pessoas que encaram isso de maneira um pouco mais séria, e em especial nós, as pessoas que têm conteúdo por formação, eu acho que é imprescindível que a gente divulgue isso na internet para poder ajudar as pessoas. Porque quando você chega numa situação dessa e você vai procurar o tipo de tumor, por exemplo, na internet, você acha que você vai morrer. Porque e não só o tipo de tumor, o resultado de exame na internet, Sim, você com fica certeza. maluco, você acha que você vai morrer. Isso é muito comum acontecer. Então, as pessoas já chegam com essa carga. Isso dificultou essa questão do entendimento da doença. E a vida moderna, em especial a internet, celular e etc., ele aumentou de maneira e está aumentando de maneira progressiva a ansiedade nas pessoas. Esse é um ponto. E pontuar uma outra coisa que você disse a respeito do tratamento. A ansiedade, ao meu ver, afeta a qualidade do tratamento, né? Ela afeta muito a qualidade do tratamento. Então, sobre isso, sobre afetar a qualidade do tratamento e etc., o que a gente pode fazer para evitar? E também terapêutico que a gente eventualmente pode usar para isso. Não estou falando só alopatia, tá, pessoal? Sim. Qualquer tipo de terapêutica que pode ajudar e ser eficaz nesse caso. Entendi. Vamos entender um ponto interessante. Quando a gente fala de um paciente ansioso, é um paciente que a mente dele joga contra ele. Ele está sempre pensando naquilo que vai acontecer ainda. Ele vai almoçar, ele está pensando na janta, ele está, no lugar de descansar, dormindo, ele já está pensando no que vai acontecer amanhã. Então, é aquela pessoa que ela faz diversos planos possíveis. Então, como que esse comportamento pode atrapalhar no tratamento? Exemplo, antes de chegar na consulta, ele já pesquisou centenas de tratamentos diferentes que poderiam ser feitos no seu caso e viu até um blogueiro que deve ter postado algo falando sobre um tratamento que deu certo, que nem é cientificamente comprovado. Então ele já chega no tratamento com uma expectativa. Não, eu preciso daquilo. Isso vai resolver minha vida. E quando quando é apresentado a melhor estratégia para ele, porque o organismo dele, o quadro dele se encaixaria melhor com aquele tipo de tratamento, todo esse comportamento ansioso prejudica. Porque muitas vezes, mesmo nós explicando da melhor forma possível, ele ainda fica com aquela dúvida, aquela insegurança. E isso acaba sendo mascarado pelo quadro de ansiedade não tratado. Por isso que ele perde um pouco a fé do tratamento, desanima, busca centenas de opiniões, perdendo tempo de iniciar o tratamento. E com certeza vocês devem observar isso no seu dia a dia. O paciente que chega com aquela listinha pronta. Então, o excesso de informação utilizado da forma equivocada gera ansiedade. Então, o que eu posso fazer para mim conseguir com medidas, vamos colocar, normais, que todas as pessoas podem utilizar sem nenhum tipo de gasto para ajudar a controlar a ansiedade? Primeiro ponto, você entender que o básico funciona. Isso todos nós sabemos, mas nós não fazemos. Se você consegue controlar os seus horários, horário para dormir, para acordar, sim. o fato de você abrir a janela, olhar com os seus olhos para o sol, mostrando que para sua retina esse estímulo luminoso vai ativar substâncias importantes para te dar um ânimo no dia. Começar a sua manhã, no lugar de olhar o celular para ver os problemas, notícias ruins, começa com a meditação. Se você tem a sua fé, expressa ela pela manhã com um devocional, com uma oração. Tenha o seu tempo com a sua família, um café da manhã. A gente está falando de 3 coisas básicas. Deixe para você resolver os seus problemas após o café. Vamos ser bem sinceros. Bom, vai mudar alguma coisa? Eu acordar, olhar o celular, ver aquele monte de problema que eu vou ter que todo jeito resolver, olhar antes ou depois do meu café? Só vai tirar a sua paz. Então comece a sua manhã se protegendo. Tenha um cronograma diário. Qual que é o maior dos nossos problemas? A gente não se organiza e vivemos uma vida de apagar incêndio. Porque ficou tudo acumulado, a gente não conseguiu fazer, procrastinou, e a gente tem que fazer o que vai acabar na data. Meu Deus, tem que resolver isso agora, isso agora, isso agora, e você não tem paz. Quando tu tem um cronograma semanal e um planner diário, você olha, executa o que está planejado e reduz os gatilhos de ansiedade. E atividade física.
A gente sabe que um paciente que caminha 3 vezes na semana por 30 minutinhos, ele reduz 50% do chance de desenvolver um quadro de ansiedade e tem 5 pontos a menos em escala de depressão. Isso é provado e catalogado. Então, coisas básicas, atividade física, controle da alimentação, aumentar o consumo de água, cuidar ali do sono, melhorar sua qualidade de sono, saber preservar esses primeiros instantes do dia. São medidas que todos nós podemos fazer e geram resultado. Só que pela ansiedade, por não estar tratando e não tendo acompanhamento, a gente acaba subestimando e não fazendo. É claro que é difícil, né? Fazer isso tudo sozinho, né? É por isso que uma das primeiras linhas de tratamento, de fato, assim, né? Por exemplo, estamos diante de um transtorno ansioso moderado ou grave ou até leve. Terapia cognitivo-comportamental ou psicoterapia, né? Por quê? A gente vai ensinar realmente técnicas e como o paciente pode fazer isso. Porque a gente sabe assim, tá escutando, nossa, é muito fácil falar que eu tenho que dormir bem, que eu tenho que acordar, né? Olhar e fazer confissões positivas, alguma coisa nesse sentido. E é por isso que até o que tu falou no começo, né, tá muito importante, esse trabalho multidisciplinar, né? Então, realmente, qual que é a melhor estratégia de tratamento para o paciente em específico, né? Então, estratégia de tratamento é justamente isso. Primeiro, entender qual é o diagnóstico de fato e, dentro das opções terapêuticas e psicoterápicas, colocar tudo isso, que é questão de qualidade de vida mesmo. Você veja uma coisa, tempos atrás eu li um livro sobre minimalismo digital. E, cara, é uma coisa incrível a gente estar olhando para esse tipo de coisa. Porque hoje a gente vive com o celular o tempo todo. Eu acho que talvez isso seja um bom passo. É o que vocês disseram. De fato, se você olhar, você pode se chatear e você não vai resolver os problemas naquele momento. E eu costumo dizer aqui, já disse em outros episódios, a respeito de à noite, inclusive. Às vezes você está lá na sua cama, você olha seu celular, vê alguma coisa que te chateia, que você não tem nenhum controle sobre aquela situação e que não vai mudar nada, e você Nada. perde o sono e fica bravo, etc. Isso a gente faz e todo mundo faz. Então são pequenas situações e, de fato, você consegue alterar o resultado de alguma coisa que está te afligindo. Uma outra coisa é o exercício físico, né? Você se cansa eventualmente. Além de você estar conseguindo fazer prevenção de doença, em especial câncer também, Sim. doença cardiovascular, etc. Você se cansa e eventualmente você consegue dormir bem. Nós temos uma dificuldade maior com as pessoas que estão em tratamento, porque às vezes perdem a força, Verdade. não conseguem fazer exercício. O que eu costumo dizer é: se você quiser, eu posso. Sim, se você quiser continuar seu exercício muito bem, se você quiser dar a sua voltinha no quarteirão sem nenhum problema, porque como você disse, o estímulo visual, a situação de você já sair daquela sua rotina e andar e ver a natureza e ver eventualmente novas pessoas, nem que seja de longe. Não estou dizendo para ir para o shopping, mas estou falando dar uma voltinha lá em volta do horto, nessas praças bonitas que tem. Você já consegue se segurar um pouco mais e passar aquele momento e passar aquele bom momento. Sobre o tratamento alopático para ansiedade, depressão, a gente deixa um pouquinho mais para o fim. E uma outra coisa que eu vou dizer para vocês também é, quando a gente for falar no final também, vamos falar um pouco da fé, que isso é uma coisa, eu acho que é extremamente interessante, né? Isso é uma coisa que é a nossa base, a nossa estrutura mesmo para poder suportar tudo isso, né? Uma outra coisa, além da ansiedade, que acomete muito as pessoas quando chegam no diagnóstico do câncer, é o medo. É o medo. Então você tem medo. A gente sabe que o medo ele pode gerar eventualmente síndrome do pânico também, né? Você começa com aquele medo, ele vai se exacerbando e a pessoa já não quer fazer mais nada, não quer sair, a coisa vai é uma situação que vai enchendo o copo e transborda, né? Uma coisa bem complicada. Então, sobre o medo, eu queria que vocês falassem um pouquinho para as pessoas o que fazer a respeito do medo, também como o medo se manifesta e etc. O medo realmente é algo que está muito presente, principalmente quando nós falamos sobre o tratamento, né, do câncer. Nós recebemos muitos pacientes, né, muitos pacientes mesmo, em relação que estão dentro desse tratamento. E
Quando se refere ao medo, existem vários tipos de medo, né? O medo do presente, o medo do futuro e o medo que está relacionado ao medo que minha família está do que eu estou Sim. passando, né? É. Então, são várias coisas acontecendo. E o medo é uma reação natural do nosso corpo. E quando nós relacionamos o medo com, por exemplo, uma crise de pânico, nós temos coisas que acontecem, né? Tanto quanto ali no nosso cérebro e no nosso corpo. Então, a gente costuma explicar, por exemplo, assim, vamos explicar que é uma crise de ansiedade, né? Uma crise de ansiedade que geralmente dá quando talvez você se depara com algo que você tem muito medo, é quando o seu coração acelera, sua boca fica seca, sua mão fica suando, dá às vezes dor de barriga, até tem pacientes que têm diarreia, vontade de vomitar. E por que isso acontece? Porque, né, o nosso corpo ele começa a produzir, né, noradrenalina e tudo mais, e aí, digamos que é uma resposta, né, à frente a algo desconhecido. Então, dentro disso, nós temos uma coisa que acaba que nós criamos, que a gente vai colocar até um plus aqui, que é um método chamado ICCL. O que é isso? E aí todo mundo vai aprender a lidar com medo agora. O que é o ICCL? É você identificar o pensamento, é você compreender o pensamento, é você confrontar o pensamento e lidar com o problema. Então, se eu estou com medo, eu estou diante de algo que é desconhecido para mim, que talvez eu não tenha aquele controle no momento. Então, pode ser diante de uma doença, pode ser diante, talvez, de algo que me causa pânico. Então, toda crise de ansiedade, todo momento de medo e todos esses sintomas que realmente trazem esse sofrimento, a gente pode colocar isso. Então, como é que eu posso, digamos que, lidar e mudar essa realidade de medo? Eu estou identificando corretamente esse problema de acordo com a minha realidade? Né? Então, poxa, tá bom, eu estou diante de uma doença, só que qual que tem que ser minha posição diante disso? Né? Poxa, estou com um bom médico, né? Eu tenho, digamos que dentro dessa nossa realidade, desse século, né? Desse momento, eu tenho grandes opções terapêuticas. Sem dúvida, isso mesmo. E dentro disso, peraí, eu vou focar agora no que é ruim ou no que é bom? Qual que é mais interessante para mim agora? E aí você começa a compreender aquilo que você identificou. Você compreendeu aquilo que você identificou? Agora você confronta. Peraí, agora, como é que eu posso, digamos que, confrontar isso? Não, pera. O que eu estou sentindo agora faz sentido para mim? O que eu estou sentindo agora, nesse exato momento, até diante de uma crise de pânico, ou de medo, ou de ansiedade, me ajuda a curar algum problema? O que eu estou sentindo agora me ajuda a passar por isso agora? Se a sua resposta for não, diante daquilo que você identificou e compreendeu, aí você fala, não, como que eu vou lidar com isso agora? Eu vou lidar com isso acreditando que realmente isso vai funcionar. Eu vou lidar com isso acreditando que nesse momento eu sei que isso vai passar. Então, diante dessa questão do medo, Neto, nós acreditamos que quando a gente consegue remodelar o nosso gerenciamento dessas emoções nesse momento, o futuro muda. O tratamento muda. A sua aceitação diante do problema, do qual você vai modelar o seu cérebro a pensar que vai realmente dar certo, independentemente do que aconteça, né? Aí você consegue induzir o seu próximo comportamento. É que nem o Jordan falou. Então, nós não conseguimos modular um comportamento sem antes mudar a nossa mentalidade. Né? E a gente não consegue tratar nenhuma doença se eu não entendo o que está acontecendo. E aí a gente consegue lidar tanto quanto com medo, com as crises e com o pânico. Por isso que é importante entender que a ansiedade e o medo são primas irmãs. Estão na mesma moeda. Sim. Enquanto eu fico, às vezes, muito ansioso frente àquilo que eu desconheço, o medo é frente a uma possibilidade que eu visualizo, só que eu intensifico ela. Então, quando nós temos que lidar com esses sentimentos, existem as maneiras e as abordagens corretas. Exemplo, qual que é o comportamento mais esperado de um paciente ansioso quando ele tem medo de uma situação que gera nele um ataque de pânico? Isolar e evitar. Exatamente. Então ele começa a se isolar porque Sim. quando ele se expõe a outras pessoas, ele tem aquele ataque. Ou ele associou que foi naquela situação. Então são dois comportamentos que pioram. Porque ele estava ansioso, agora começou a se isolar e desenvolveu um comportamento evitativo. Ou seja, ele vai se deprimindo. Por isso que uma das abordagens, eu gosto muito desse método que nós desenvolvemos, para que você possa, dentro dele, estar aplicando a exposição gradual. Você não vai conseguir da noite para o dia identificar e lidar com o pensamento, vai estar compreender, confrontando, não. Você vai aprender, vai identificar, vai escrever tudo aquilo e mesmo assim, no primeiro instante, não vai ter problema. Fala, poxa, eu escrevi tudo isso e ainda assim não estou conseguindo. Por isso que você vai se expor gradualmente. Eu estou isolado ao ponto de que eu não quero
Antes eu ia sempre para a igreja, um exemplo. Tem bastante pessoas. Ou dava aula, né, para uma sala com muitos alunos. E você não vou falar que você volte a dar aula ou volte em um culto ou uma missa com centenas de pessoas. Não. A gente vai fazer uma exposição gradual. Peraí. Vamos organizar uma reunião com 10 pessoas, com 3 pessoas. Então você começa a se expor gradualmente para você vencer esse medo. Porque quando você isola, você apenas faz com que aquele sofisma, é uma inverdade que está fixado na sua mente, que você não pode mais viver aquela situação, faz com que aquilo vive uma realidade. Então você vive o medo. Uma forma de você vencer esse medo é aprender a lidar com ele, identificando, compreendendo, confrontando e lidando, só que com uma técnica correta, de uma forma gradual, mas tem que ser feito. Dá para usar um exemplo, Neto, até aqui, se você me permite. Vou dar um Fique à exemplo, ó. Um paciente do Oncoprime, né? Então, ele vai vir aqui para receber um tratamento, né? Então, imagina que aquele paciente está sentindo muito medo, às vezes, de vir para cá. Então, o nosso cérebro, ele identifica muito experiências. Aí, o nosso comportamento, ele é modulado através de experiência. Então, existe uma técnica, digamos, que é a técnica do propósito, por exemplo. Então, peraí, vamos transformar, né, a experiência de vir a um Oncoprime de forma diferente? Então, no lugar de você pensar assim, caraca, eu tenho que ir hoje lá a um Oncoprime para fazer o meu tratamento. Então, que tal a gente mudar esse pensamento? Não. Hoje é o meu dia do qual eu vou naquele lugar onde é o lugar onde eu tenho a minha possibilidade de cura. Quando você muda esse pensamento para isso, tudo muda. Até a sua vontade de vir aqui muda. Então, é uma questão Então, especial mesmo. é muito interessante isso, porque eu acho que o que vai muito também de encontro com isso é a humanização do tratamento. Boa, demais. Eu fico muito feliz com o momento que a gente está vivendo, de tempos para cá, porque existia, óbvio, um degrau muito grande, as pessoas não se apegavam muito nessa situação do tratamento de maneira geral humanizado. Tempos para cá, a palavra humanização apareceu e hoje, assim, ó, a nossa clínica, a gente dá muito valor ao tratamento humanizado, muito mesmo. A pessoa se sentir acolhida já é o primeiro passo para a cura. Direto. Quando eu fiz residência, era muito comum para a gente puxar um gancho da experiência sensitiva que você acabou de falar. Era muito comum chegar isso eu escutei várias vezes. Chegar e falava assim, olha, quando eu abro a porta daqui e eu vejo eu vejo esse piso com esse cheiro, já me dá vontade de vomitar. Isso era comum a gente escutar. Uau. Muito mesmo. E você não dá muito valor. Aí fica, é uma coisa dessa pessoa tal. Aqui na clínica a gente não tem isso. Porque as meninas acolhem dando risada. Uhum. A Bruna, acho que vocês conhecem a nossa enfermeira, é uma pessoa incrível. E todos da nossa equipe, todos, desde da funcionária Silvana, que faz a limpeza, até as enfermeiras, a gente tenta fazer o acolhimento para que a experiência de vir até aqui se torne uma experiência muito diferente. E eu ia perguntar para vocês de como combater o medo, vocês já disseram. Uhum. Nós vamos poder depois, achei muito interessante que vocês citaram, da técnica que vocês usam, mas obviamente depois o Gabriel vai deixar o contato de vocês e o que vocês puderem passar. A gente sempre aqui é comum, hoje é uma conversa diferente, mas é comum quando a gente fala em base científica e tudo mais, a gente fornece material, fornece artigos. Se vocês quiserem, depois a gente pode vincular um manualzinho, alguma coisa no nosso link, e assim como o contato de vocês para as pessoas saberem a quem recorrer. Porque também tem muito isso, viu, pessoal? Quem que o senhor me indica? Porque às vezes você vai indicar, mas você tem que indicar o profissional que entenda e que se ponha no lugar da pessoa. Porque ela está indo lá para buscar o apoio, não para sair pior, entendeu? Sim. Então, nós já comentamos um pouco a respeito do combate ao medo. Ansiedade, o medo. A gente sabe que se a pessoa entrar nessa espiral, que teoricamente é uma espiral negativa, ela pode entrar num quadro depressivo. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu acho que a depressão, sim, é o mal do século, a gente sabe disso. Mas é uma grande catástrofe quando a gente fala no tratamento do câncer, né? Eu tenho alguns casos de pacientes que responderam de maneira diferente
Quando estava com a... eu tenho um caso que eu vou citar, só para a gente falar em caso concreto. Há anos atrás, eu tive 2 pacientes, quando o tratamento do câncer era bem diferente. Hoje a gente evoluiu bastante. Vamos falar em 20 anos atrás, eu tive 2 pacientes com o mesmo estadio clínico, vamos dizer assim, de câncer de mama. Uma delas, que Deus seja louvado, está viva até hoje, tinha um apoio familiar muito grande. E ela tinha vontade de viver. E ela tinha alegria de vida. E tinha uma outra paciente, mesmo estadiamento clínico, não vou entrar no mérito de painel imunistoquímico, nada disso. Na época até isso existia, mas a gente não se baseava muito para isso. Mas mesmo estadiamento clínico, a outra tinha tido um problema muito grande com a família, com o filho, e ela entrou num quadro depressivo. É uma catástrofe pro tratamento. O resultado foi muito ruim. Obviamente, a que teve todo o apoio, ela está viva até hoje. A outra, com tudo que nós fizemos, a gente foi muito difícil segurar. Então, eu penso que a depressão tem um impacto muito grande no tratamento. E a gente vive, além da pandemia da depressão visível, a gente vive a depressão silenciosa, onde as pessoas que você pensa que está vivendo muito legal e que tem aquela situação de, na nossa cabeça que está vendo de fora, de alegria de viver, a pessoa está vivendo por um problema. E não é raro a gente escutar falar de pessoas que você achava que tinha uma vida ótima. De repente a pessoa se mata. Exato. A gente não consegue entender o porquê. Você vai imaginar, você fala, mas como que isso aconteceu com determinada pessoa que tinha alegria de viver? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho a respeito da depressão no tratamento do câncer e também como evitar. Você imagina quando você escuta sobre um paciente depressivo? Existe aquela imagem caricata. Exatamente. É aquele paciente que está chorando, isolado, que ele Exatamente. deixou de viver. Existem alguns mitos sobre a depressão que se relacionam com isso. O primeiro ponto é esse. Existe aquela depressão silenciosa, até funcional, onde você vê o indivíduo trabalhando, sorrindo socialmente, continuando o ritmo da sua vida, só que ele está num estado anedônico. Ele perdeu o prazer de viver. Ou seja, ele já não sente sabor no que ele está comendo, ele já não vê propósito sobre aquilo que ele está vivendo. Então, esse componente faz com que ele se entristeça internamente e perca o engajamento pela vida. Ou seja, quando nós falamos de uma situação de um paciente que está atravessando um tratamento oncológico, eu preciso de toda a energia possível implementada nesse objetivo. Se ele já está desanimado, não tem um suporte familiar, a chance de que ele se engaje nesse tratamento é mínima. Então, obviamente que não é só o remédio, né? Ele vai ter que ter todo um cuidado. Agora, quando a gente fala de um quadro depressivo, a gente está falando de um contexto onde, se ele não for conduzido com acompanhamento adequado, ele vai falhar. Porque ele tá sem ânimo para fazer as coisas. Ele está sorrindo socialmente, apenas vivendo no automático, como se ele estivesse assistindo aquilo que está acontecendo. Ele começa a se ver como um peso. Ele começa a pensar que ele só está ali atrapalhando, até que pode vir a acontecer o pior desfecho possível. Por isso que nós temos que conscientizar, principalmente os homens, eles não pedem ajuda. Agora, quando a gente traz ainda para o universo feminino, principalmente câncer de mama, isso que o senhor mencionou, traz internamente aquela preocupação com a parte estética. Estética, sim. Então, Sexualidade. exato, É complicado. uma emaranhada de situações que devem ser abordadas. Então, quando a gente fala do quadro depressivo, obviamente que as medidas mais básicas são fundamentais, mas eles precisam sim ser acompanhados porque existe a intervenção medicamentosa. Isso pode potencializar o tratamento. Quando a gente fala um paciente que está fazendo tratamento quimioterápico ou qualquer outro tratamento relacionado ao câncer, ele tem diversos efeitos colaterais. E um paciente com um quadro depressivo que tem indicação de tratamento medicamentoso, você tem até a oportunidade de utilizar uma medicação que vai ajudar nos efeitos colaterais que ele está sentindo pelo tratamento do câncer. É isso mesmo. Então, se você acredita e você não precisa de ajuda, você tem vergonha de assumir isso, de verdade, você não precisa caminhar sozinho. Às vezes nós esperamos até o último instante para buscar ajuda. Então é justamente nesses casos mais silenciosos que o paciente tem as piores consequências. Exatamente. E é interessante também, Neto, a gente fala sobre os critérios diagnósticos, né? Então, o que se apresenta numa depressão? É como o Jordan disse, depressão não é totalmente relacionada à tristeza. Aquele paciente está fechado no quarto escuro chorando, né? É aquela questão de você perder o prazer de fazer as coisas. Só que, por exemplo,
humor deprimido, né? Fadiga e perda de energia muscular, aquela questão de que você fica realmente com um pensamento mais, digamos que, lentificado, né? Você começa a perder o prazer de fazer coisas que antes você tinha, gostava de pescar antes, hoje já não gosto de pescar mais. Pensamentos recorrentes de desistência, de inutilidade, né? Quando você tem aquele pensamento depreciativo, poxa, eu não sou bom o suficiente, não vou conseguir nada. Então, quando esses sintomas são recorrentes, poxa, aí nós realmente encaixamos em um transtorno depressivo de fato, que tem que ser tratado. Tem que ser tratado. Não é uma coisa que tem realmente que ficar, não, depois eu faço. Não, ele tem que ser tratado literalmente. Então, durante o tratamento, a gente vê que a gente tem uma preocupação muito grande com isso. Eu falo muito. Mas vocês sabem que quando finaliza o tratamento, eu sempre chamo as pessoas. Quando finalizou, isso é batata. Sempre faço isso. Eu chamo as pessoas e falo, olha, o que a gente podia fazer de tratamento, especial adjuvância, que a gente podia fazer de tratamento que a medicina oferece é isso. Você teve o melhor tratamento possível com as melhores drogas. Você já fez a cirurgia. Nesse momento, você está curado. Agora, você tem que entender e a gente tem que tentar achar ensinamentos a partir daí. Então, assim, ó, não se deixa levar por pensamentos ruins. Tenta combater o estresse, faça exercício físico, tenha uma boa alimentação. Eu sempre falo isso. A partir de agora, você tem que manter a sua cabeça boa. A partir de agora, sempre falo isso. Bom, eventualmente, o que eu costumo fazer também, isso acontece, viu, pessoal? É incrível isso. Mulheres, quando tem câncer de mama, não é raro, não é raro. A gente sempre, eventualmente a gente vê, não sempre, mas a gente vê o abandono do parceiro, viu? Caraca. O homem não. Sim, isso é uma realidade. O homem, com, por exemplo, um câncer de próstata, a mulher fica sempre junto. Mas, ao contrário, quando a mulher tem câncer de mama, eventualmente tem o parceiro abandona. Eu tenho, assim, ó, só de falando para vocês, eu tenho 2 ou 3 casos que eu me lembro o rosto e o nome da pessoa certinho, que tá com a gente, inclusive até hoje, estão muito bem. Então, eu chamo a pessoa e eu costumo conversar. Como você está? Você está precisando de apoio? Porque às vezes a gente faz um grande tratamento, e isso acontece, que são aqueles estressores sociais, né? E a gente perde o que a gente fez, porque eventualmente ela vai entrar num quadro depressivo e aquilo vai fazer com que o tumor eventualmente baixe a imunidade, vocês sabem disso, e o tumor pode voltar. Então, eu dou muito valor a esse tipo de coisa e a gente tem que ter muita sensibilidade para saber como anda a vida das pessoas, que é para a gente poder, não é só chegar e pedir exame, para a gente poder orientar. Olha, faça isso ou faça aquilo. O que eu costumo falar também é, Deus te deu uma segunda chance. Então, a gente tem que pegar essa segunda chance com garra, com unhas e dentes, né? A respeito, para a gente continuar um pouquinho mais, eu queria agora, e já caminhando para o final, eu queria falar um pouquinho sobre esperança. Porque eu sempre falo para os nossos pacientes que, olha, nós aqui da clínica, nós acreditamos na cura. E eu já falei isso em outros podcasts, eu falo isso para a nossa enfermeira e para o pessoal da equipe, o que a pessoa tem é a gente. Então, nós não podemos começar essa batalha de maneira derrotada. Nós temos que acreditar na cura e nós temos que oferecer sim. Nós temos um podcast recentemente falando dos avanços da medicina. Rapaz, o que teve de avanço em medicamento, e não só em medicamento, em cirurgia minimamente invasiva, trouxe critério de ressecabilidade que foram mudando ao longo do tempo. antigamente o câncer de pâncreas não saía, mas hoje a gente já consegue, os critérios mudaram, porque tem cirurgia minimamente invasiva, com cirurgia de vídeo, cirurgia robótica, então, eventualmente você consegue fazer hoje o que a gente não conseguia fazer lá atrás. Então, a gente tem que acreditar na cura. Então, eu queria falar a respeito de esperança, porque o objetivo maior dessa conversa nossa é exatamente isso, fazer com que as pessoas tenham esperança, e depois a gente fala um pouquinho sobre fé. Porque isso eu acho que, além do tratamento medicamentoso que a gente oferece, isso eu acho que faz com que as pessoas atinjam a cura. Então, desculpa, quanto é importante, na visão de vocês, as pessoas terem esperança e ter fé no tratamento e fé e esperança, fé na cura, acreditar mesmo na cura. Entendi.
eu gosto de dar sempre o exemplo da vela. Uma vela sem fogo não ilumina, né? E a esperança, na verdade, é a nossa capacidade de entender que nós podemos acreditar que essa luz, ela não vai apagar, né? Então, o que nos move? O que nós cremos. E o que nós cremos, realmente, ele vai gerenciar e modular o nosso comportamento. Então, a esperança está muito ligada naquilo que eu espero, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que colocar foco, de fato, é no que eu estou esperando. O que eu estou esperando está de acordo com aquilo que eu acredito, né? O que eu estou esperando está de acordo com aquilo que eu realmente quero. Porque eu acredito que nem tu disse, ô Neto, a cura é real. Então, a minha esperança tem que estar naquilo que me alimenta. Então, se eu estou fazendo algo que não alimenta a minha esperança, vamos jogar isso para longe. Então, a esperança é de suma importância porque é aquilo que aquece o nosso coração, que aquece a nossa alma, que limpa a nossa mente. Então, os nossos olhos, eles têm que estar em direção àquilo que nos traz paz, que nos traz uma paz realmente que talvez excede o entendimento, né, daquilo que é real. Então, o que a gente tem que entender sobre esperança é que nós temos a plena capacidade de entender que por mais que as situações sejam difíceis, eu tenho que ter esperança que aquilo vai melhorar. E se tiver bom, eu tenho que ter esperança que vai melhorar ainda mais. Então, a esperança, eu acredito que é a base. A gente vai falar sobre fé ainda, mas eu acredito que a esperança e a fé é a base de qualquer tipo de tratamento. Eu acredito em qualquer especialidade médica, né? E principalmente Verdade. aqui mesmo, né? Que é de dentro tão importante. E o legal é que a fé, ela é o fundamento da esperança. Porque se você tem uma mentalidade frente a algo que você desconhece ou tem medo, pode prejudicar a forma que você vive. Então, o seu comportamento, quando ele é baseado em uma fé errada, ele vai gerar respostas erradas. Então, quando eu entendo que eu tenho que me motivar aqui, fazer uma automotivação frente ao futuro, tudo muda. E gosto de salientar, nós gostamos de trazer para o paciente que os nossos tratamentos eles se baseiam basicamente em 4 pilares. Ou seja, nós separamos, individualizamos bem para entender qual que é o pilar do eu, o pilar dele, o pilar familiar, justamente porque a gente sabe que a família interfere, o pilar do ambiente e o pilar da fé. Então são 4 estruturas que não estiverem alinhadas, esse paciente ele vai ter uma dificuldade. E quando a gente fala de fé, eu não estou falando da sua identificação religiosa, estou falando sobre aquilo que você acredita, aquilo que você tem dentro de você. Se você não acreditar naquilo que você carrega, é muito difícil você passar por uma adversidade. Porque quando tudo dá errado, é dali que você retira suas energias, a sua força. Então é muito legal que você tenha esse amparo. Então, uma fé é uma fé inteligente. Você coloca a sua expectativa frente àquilo que você espera. Então, a fé é o fundamento da sua esperança. Aquele paciente que ele guarda a fé, que ele consegue se retroalimentar com tudo aquilo que ela traz para a vida dele, você pode ter certeza que a vela da esperança dele vai estar com a chama acesa. Isso vai ajudá-lo a prosseguir, mesmo que ele esteja passando o pior momento da vida. E são nesses momentos que nós nos lembramos que nós não estamos sozinhos. Porque o ser humano ele foi feito para caminhar em comunidade. E às vezes, por talvez um orgulho exagerado ou até pela questão do nosso ego, nós não aceitamos essa ajuda. Agora, quando tudo se alinha, a gente vê o sol brilhar outra vez. Sim. Jordan, você sabe que no dia a dia, a gente... eu acho que vocês devem escutar muito isso no consultório de vocês. As pessoas chegam e quando a gente... No final da consulta, em especial na primeira consulta, como eu já disse, a gente sempre dá uma palavra de que você tem que acreditar, você vai passar por isso, é um momento passageiro na sua vida e a sua vida, como você conhecia, vai voltar e etc. Ou, eventualmente, quando a gente não pode falar esse tipo de coisa, a gente tenta mostrar para as pessoas que nós estamos do lado dele nessa situação. Você sabe que é muito comum Mais importante. as pessoas falarem assim, olha, só de conversar eu já tô melhor. Isso é muito comum, viu? Sim. É muito comum. Então, eu dou muita importância para esse tipo de abordagem no tratamento do câncer. Porque eu acho que ela complementa de uma maneira muito eficaz o tratamento medicamentoso. Para a gente já finalizar, não dá para a gente finalizar sem falar também do tratamento alopático. Então, se a gente eventualmente chega numa situação onde o que a gente falou
né, pessoal, não está dando muito resultado, obviamente, ou mesmo a gente faz a complementação do que a gente falou com o tratamento alopático, a gente tem que lançar mão de tomar medicamentos e etc. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho a respeito disso no tratamento alopático de passagem, de ansiedade, de depressão em especial. Até porque tem situações, como você disse, ela complementa inclusive o tratamento do câncer. Eventualmente a dor, por exemplo. Você dá um antidepressivo ajuda muito. Com certeza. Igual em relação quando nós falamos de cura, quando nós levamos também ao âmbito da psiquiatria, nós também acreditamos. Nós acreditamos totalmente na remissão completa. Não existe um tratamento, né, digamos assim, quando eu falo de uma forma mais geral de transtornos ansiosos e depressivos. Quando nós iniciamos um tratamento farmacológico, quando existe essa indicação clara, nós sempre visamos, né, a gente até usa uma curva chamada curva de Kupfer, que a gente leva o paciente a uma remissão total dos sintomas. Então, a gente tem 4 bases importantes em qualquer tipo de tratamento de saúde mental, que é o diagnóstico correto, a molécula correta, a dose correta e a resposta ideal. Por que eu estou falando disso, Neto? É importante nós sabermos o diagnóstico correto, porque uma medicação, digamos que errada, por isso que é muito importante ir num profissional, tá? Porque um diagnóstico, digamos que errado, uma medicação que nós utilizamos pode piorar o quadro. Tá? Então, por exemplo, existem várias classes de antidepressivos, né? Os inibidores de captação de serotonina, o de noradrenalina e serotonina, de dopamina, enfim. Então, dentro disso, quando nós iniciamos uma medicação, a tendência é que realmente esse estado ansioso ele venha a melhorar de fato. Porque o que a gente está fazendo com a medicação? Existem várias teorias para o transtorno ansioso, depressivo, e uma das mais aceitas são as teorias serotoninérgicas, né? Hoje também foi comprovado, tem até uns 3 anos atrás, que também existem, digamos que, mediações inflamatórias, né? Tem até os nomes mais específicos, TNF-alfa, interleucina 6 e 4, que existem estudos que comprovam que estão mais aumentados, que estão em estados pró-inflamatórios, mas a ideia do tratamento é disponibilizar desses neurotransmissores, né, em uma quantidade maior para o nosso cérebro, para que ele consiga ficar menos, digamos que, ansioso, menos triste, né? Então, essas medicações, que são diversas classes, são usadas para isso. Então, nós encontramos a medicação correta, que no começo pode ser que dê alguns efeitos colaterais, né? Mas ele tende a estabilizar, trazendo o paciente para aquele âmbito normal. Nossa, doutor, comecei a tomar a medicação, né, que existem várias, como por exemplo, sertralina, estalopram, fluoxetina, fluvoxamina, né, vortioxetina, que são medicações que vão ser específicas para cada tipo de paciente. Então, o paciente chega e fala bem assim, nossa, doutor, realmente agora eu tô bem, né, tive uma melhora de 8 em 10, de 9 em 10, de 10 em 10, agora tô mais feliz, tô tendo menos crise de ansiedade. Então, é um tratamento a médio e longo prazo, né, que precisa ser realmente acompanhado. Então, o tratamento alopático ele é muito importante porque realmente ele trata de fato e cura o paciente. É isso que é interessante falar. Lembrar também que são intervenções diferentes. Então, nós temos a intervenção medicamentosa que ela deve caminhar junto com a intervenção psicoterápica. Exatamente. Se a gente olhar a longo prazo, os pacientes que têm menos recidiva, que voltam a apresentar um outro quadro de ansiedade ou depressivo, são aqueles que fizeram tratamento medicamentoso associado à psicoterapia. Exato. Então, a intervenção medicamentosa ela é fundamental. Em alguns casos, o paciente ele não vai melhorar se não fizer o tratamento. Então, por isso que ele tem que passar por uma avaliação e ver qual, que no caso dele, vai ser o melhor tratamento possível. E em pacientes oncológicos ainda, você tem essa individualidade. Né? Um paciente que está com insônia, que não está comendo, que está com muita náusea. Tem medicações que você consegue utilizar ela. Talvez ela não seria a sua primeira escolha em um outro paciente, mas nesse acaba sendo justamente por esses benefícios. Sim. Então, eu costumo dizer para as pessoas também que não é pro resto da vida, né? Exatamente. Exato. E fique claro, a quimioterapia, eu acho que tem a parte da ansiedade, mas a parte medicamentosa que eventualmente tira o sono. Uhum. Então, a gente, obviamente, passa medicamento, passa ansiolítico e tudo mais. E sim, a gente tem que falar, olha, a gente sabe das dificuldades, mas é importante que a senhora passe com um psiquiatra para poder manter essa dose e para poder tirar, viver sem no futuro, né? Exato. Mas ele, de fato, que fique na verdade, que fique aí a dica de que eu acho que se complementam. E a gente tem Com que usar certeza. como arma, mas não é para o resto da vida, né? É Exato. isso aí. Eu queria dizer para as pessoas que chegaram com a gente até aqui que nós falamos a respeito de medo, ansiedade e depressão.
Depois nós já falamos a respeito de esperança e fé e de tratamento alopático. Então, a gente conseguiu abordar de uma maneira geral todo o conteúdo. Eu achei que ficou muito legal. Agradeço vocês por isso. Mas eu queria que aí, para a gente finalizar, antes das considerações, que vocês falassem do Protocolo Vida, que é o projeto de vocês. Eu acho que eu acompanho vocês já há algum tempo e eu acho muito, muito interessante a maneira que vocês fazem e eu acho uma forma muito eficaz de combater os chamados males da vida moderna, né, pessoal? Então, fiquem à vontade, Exato. fala um pouquinho. Projeto que nasceu no nosso coração, ainda quando éramos estudantes, Aham. e que nós trouxemos ele para nossa cidade após a nossa formação. Nosso propósito é justamente estar, né, expressando aquilo que nós acreditamos. E é justamente ensinando, treinando e fazendo as intervenções necessárias para conseguir contribuir com as ferramentas que irão ajudar o paciente. Não apenas visando em uma estratégia medicamentosa, mas entender o que realmente está acontecendo. Então nós carregamos uma mensagem e é essa mensagem que nós entregamos. Exato. A gente sempre tenta falar que, na verdade, o projeto é um propósito, né? E qual que é o nosso principal propósito, né? É transformar vidas. É muito legal quando a gente escuta bem assim, doutor, fazia 4 anos que eu não sabia que era rir. E hoje eu consigo rir. Então, assim, é até, digamos que, emocionante, né? Então, o Protocolo Vida surgiu com esse propósito, né? Então, nós vamos utilizar de tudo que nós temos aqui em Rondonópolis, principalmente, né? Para treinar o máximo de pessoas possíveis. Elas consigam gerenciar essas emoções, elas consigam realmente, né, entender como é que elas conseguem, digamos que ali onde elas estão, na realidade que elas estão, no momento que elas estão, a sair, né? De um transtorno ansioso, depressivo. E, então, é isso que é o nosso Ô, propósito. Johnny, tem pessoas que estão assistindo a gente, obviamente, que seguem vocês, Aham. mas tem outros não. Então, a gente tem, eventualmente, os nossos seguidores aqui da clínica, que são pacientes e tudo mais. Eu queria que você falasse um pouquinho mais a respeito disso, porque, eventualmente, vocês fazem alguns encontros em praça pública, que eu acho muito interessante, cara. É bem legal isso. Eu Aham. acho uma proposta de vocês e uma iniciativa fantástica, porque vocês estão popularizando o negócio. E negócio que eu digo é a maneira da abordagem mesmo Uhum. dos pacientes que têm, popularizando a situação da definição da ansiedade, porque a pessoa está vivendo aquilo e não sabe para onde ir, porque a gente tem muita dificuldade de acesso. Então, a respeito disso, eu queria que você falasse um pouquinho mais como funciona para as pessoas que estão assistindo a gente. Legal. Então, primeiro, né, os nossos Instagrams, né? Então, nós temos o @protocolo vida, né, que é o nosso meio digital, por meio do Instagram mesmo, que nós colocamos tudo o que nós fazemos, né? E dentro disso, como colaboração, né, o @Jordan Blendo Fernandes e o meu também, que é o Dr. Johnny Blendo. Só que esses projetos, a gente costuma falar que são projetos guarda-chuvas. Então, no Protocolo Vida em si, né, o que nós focamos? Nas questões técnicas, né, digamos que realmente o que nós vamos fazer agora, por exemplo, no 10 de dezembro lá no shopping, né, que é um treinamento anti-ansiedade e anti-medo, né? E aí, dentro desse projeto, do protocolo, nós temos as nossas mentorias, né, que nós abrimos de maneira nacional mesmo. Até nós fizemos agora, nós concluímos, né, Jordan? Tem mais ou menos umas 3 semanas que nós abrimos um treinamento específico, tete a tete, assim mesmo, comigo e com o Jordan, onde nós nos encontramos via Zoom, né, via online, ao vivo mesmo. E aí dentro disso também tem o projeto Guarda-Chuva, que é o da praça, onde nós ensinamos por meio da fé como lidar com a ansiedade, né? Que é algo que não dá para fazer no consultório. E a gente tem acesso, né? Você sabe muito bem, né, que, né, infelizmente a gente não consegue ver, tipo assim, entender todo mundo, né? Então a gente consegue abranger, né? Digamos que acolher, abranger, a gente tem uma equipe enorme que ajuda a gente, né? E até quero agradecer a todo mundo que está com a gente nessa caminhada. Então a ideia é alcançar o máximo de pessoas possíveis mesmo. Mas o protocolo, ele atua em várias vertentes. Nós atendemos em consultório, né? Isso. Você consegue agendar consulta conosco através do próprio Instagram do Protocolo Vida. Trabalhamos com treinamentos. A gente treina, como já treinamos algumas empresas aqui da cidade, que são treinamentos fechados, onde o empresário ele separa toda a equipe
né? E dependendo da demanda, nós temos workshops específicos, né, para estar trabalhando com eles. A gente fez algumas empresas esse ano, foi um ano bem legal. E também temos os eventos que nós fazemos que é aberto para o público, né? Esse mesmo que nós vamos estar fazendo agora em dezembro, nós abrimos 300 vagas e já estão esgotadas. Só que como nós vamos estar fazendo outro em janeiro, então já fica o convite para que vocês possam estar nos acompanhando e também se preparando para participar. Sim. Então, nós trabalhamos nessa vertente, não apenas no consultório, mas também com a questão dos treinamentos na parte mais educacional também. Exato. E, pessoal, para a gente finalizar, vou deixar aberto um espaçozinho, a gente sempre faz isso para algumas considerações finais, porque a gente falou muita coisa, mas eventualmente tem uma outra coisa que vocês queiram falar ou complementar, fiquem à vontade. Legal. Aí eu quero complementar uma coisa que é interessante, e eu deixo como minha última fala. Tem uma frase de um autor desconhecido, fala bem assim, que os navios que estão navegando e os navios que estão naufragando, eles têm uma diferença e, digamos que, uma correlação. Ele fala bem assim, que os navios que naufragam estão diante da mesma quantidade de água, né, por fora que aqueles que estão navegando. A diferença é a água que está entrando lá dentro. E muitas das vezes, né, por alguns motivos, nós não permitimos que alguém ajude a consertar esse buraquinho que está entrando. E isso dá para usar em todos os âmbitos da nossa vida, né? Então, a mensagem que eu deixo aqui é: se permita ser ajudado. Se permita realmente ser amado, ser cuidado. E quando nós nos permitimos, existe uma grande chance total desse navio não naufragar. E é justamente isso. Você tem valor. Existe esperança para você. Quando nós lembramos disso, a caminhada ela fica mais leve. Não falei mais fácil, mas ela fica mais leve. Ela se torna possível e eu já consigo enxergar outra vez no horizonte. Então apenas acredite. Quando nós aceitamos ajuda e entendemos que a gente não precisa caminhar sozinho, o possível ele volta a ser visível. Johnny, Jordan, eu quero agradecer muito vocês aqui. Esse é um programa especial, é um programa de virada de ano. Para as pessoas que estão assistindo a gente está gravando, porque provavelmente, se Deus quiser, nós vamos estar de férias nesse dia. Amém. Mas a gente pensou em fazer aqui, a Oncocast, a gente pensou em fazer um programa especial para vocês que transmitisse esperança. Toda vez que a gente fala em virada de ano, eu acho que o que a gente tem que pensar é que nós estamos fechando um ciclo e começando outro. Mas a gente tem que começar o outro com o pé direito. A gente tem que começar o outro ciclo ou uma segunda parte da nossa batalha pensando que a gente é capaz, pensando que a vida vale a pena, pensando que a gente deve ter a alegria de viver, pensando que a gente tem que ter esperança e uma visão positiva de mundo. Então, eu agradeço muito vocês estar aqui hoje. Nós estamos, pessoal, gravando num domingo, então não é fácil. Agradeço o Gabriel estar aqui novamente, que esse dezembro ele vai trabalhar fora de horário, não tem jeito. E queria dizer para vocês que todos nós tenhamos um 2024 de muita paz, de muita saúde, de muita alegria, em especial com as pessoas que a gente ama, vivendo na nossa estrutura familiar, que de fato é a base para a gente ter tudo isso. E para você que chegou até aqui com a gente, eu queria agradecer e dizer que, eventualmente, as complementações do que a gente falou vão estar disponíveis, como sempre, no nosso canal lá do YouTube, através de um link. Assim como também o contato de vocês, a gente sempre deixa. Então, muito obrigado, pessoal, para você que chegou até aqui. Agora, em janeiro, nós vamos ter algumas coisas diferentes. E nos siga na nossa rede social, porque a gente vai postando aí os podcasts futuros. E eu espero vocês no próximo sábado com mais um podcast, com mais um Oncocast, que é uma produção da Oncoprime. Muito obrigado e que tenhamos todos um 2024 de muita esperança acreditando na cura. Muito obrigado.